Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nesse momento nos assistindo, no Brasil ou no mundo, através de nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14 em Recife e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também através do Spotify na Rede Brasil. Neste início de programa, você pode compartilhar a nossa programação com todos os seus amigos e familiares, em seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Hoje estaremos estudando a 4ª lição do trimestre com o tema O Ministério Avivado de Jesus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do superintendente das campanhas evangelizadoras de todo o estado de Pernambuco, Pastor Jefferson, aleluia. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Nadio Jacques, Pai do Senhor, você irmão que está em casa participando desse momento especial. Para mim é uma alegria poder estar aqui dando a minha parcela de cooperação, já agradecendo também ao pastor presidente por nos ter confiado esta oportunidade de estar com os nossos irmãos para juntos aprendermos um pouco mais na palavra de Deus. Presbítero Jonatas Éder, pai do seu irmão Éder. Pai do Senhor, pastor Nadio Jacques. E o presbítero André Santos, pai do seu irmão André. A paz do Senhor, pastor Nadio Jacques. Nesta lição, veremos que Jesus se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Estudaremos o impacto de seu ministério sobre o povo. Elencaremos que o ministério do Senhor Jesus foi avivado e que a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Pastor Jefferson, o senhor pode ler, por favor, o texto áureo desta semana? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Irmão Éder, qual a verdade prática desta semana? Muito bem, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Presbítero André, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Os objetivos dessa nossa lição são apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo e, por fim, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22. Acompanhe conosco. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 4ª lição, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. E semana passada nós estudamos o avivamento no Novo Testamento, e ali pudemos estudar o avivamento nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e no livro do Apocalipse. E, em suma, foi discutido naquela lição de que o avivamento manifestado e apresentado no Novo Testamento, ele traz a perspectiva não só do derramamento do Espírito Santo como o batismo e a manifestação dos dons espirituais, conforme descrito em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 e Efésios 4:11, mas, sobretudo,
a manifestação do fruto do Espírito Santo, que isso é bem trabalhado pelo apóstolo Paulo e demais apóstolos quando escrevem as suas cartas no Novo Testamento. Então, esta semana nós estaremos estudando o ministério avivado de Jesus, e nesse ministério avivado é importante observar de que a atuação do Espírito Santo é fator primordial na compreensão do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque um dos objetivos da nossa lição, que é o primeiro objetivo, é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Para que alguém não confunda de que esse ministério de Jesus foi avivado porque Jesus era Deus. Então, para que não haja essa confusão, nós vamos trazer aqui alguns gráficos com algumas imagens para que de maneira bem pedagógica os irmãos possam compreender de fato o início desta lição, a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, a fim de que não possa fazer esta confusão de que os milagres e o que Jesus realizava durante o seu ministério tenha sido a manifestação do exercício dos atributos de Jesus enquanto Deus. Então, nós vamos chamar a tela aqui. Aqui na tela nós temos aqui esse gráfico que vai mostrar que Jesus, o Senhor Jesus aqui representado, ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Isso que nós conhecemos na literatura como união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas de Cristo. Vale destacar de que Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Não, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ao longo da história da igreja surgiram muitas teorias acerca desta união, porque houve muita confusão em compreender como é que um Deus poderia se tornar homem. Alguns, como os gnósticos, diziam que Jesus só tem a natureza divina, ele não tem a natureza divina, não tem a natureza humana. Outros, como os ebionistas, diziam que Jesus só tinha natureza humana, não tinha natureza divina. Outros diziam que Jesus tinha natureza divina, natureza humana, mas a humana era uma humana aparente. Outros diziam que a natureza humana e a natureza divina se fundiram e formaram uma terceira natureza, e aí começou a confusão ao longo da história, mas é importante que os irmãos possam compreender que isso é uma verdade bem básica para que possamos abordar de maneira tranquila e segura o contexto ou o conteúdo que vai ser trabalhado durante esta semana. Então, vale destacar, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Próxima tela, por favor. Isso a gente pode perceber aqui, esse é um texto primordial para que possamos entender esta união das duas naturezas de Cristo. Nós temos aqui nesse texto o princípio do esvaziamento. Paulo é o único que traz esta verdade aqui desse princípio do esvaziamento. E veja que o texto nos diz, na carta aos Filipenses 2, 6 a 7, lê-se que sendo em forma de Deus, outra tradução diz, mesmo sendo Deus, veja, ele não deixou de ser Deus. Porque tem gente que diz, não, Jesus ao encarnar-se deixou de ser Deus, ficou 100% homem. Não, ele continuou sendo Deus. Que sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo. Outra tradução diz, esvaziou-se. E esvaziou-se aqui é o sentido de que ele abriu mão do uso dos seus atributos divinos para se tornar 100% homem. Aniquilou-se a si mesmo. Aí Cristo não se esvaziou dos seus atributos, apenas os reteve, ou seja, ele deixou de exercer independentemente seus atributos relativos. Então, irmão Éder, é importante que o professor tenha em mente que Jesus, enquanto homem, ao abrir mão do uso dos seus atributos divinos, em primeiro lugar, ao encarnar-se, Jesus deixou de usar a sua onipresença. Porque se ele estava limitado pelo tempo e pelo espaço, se Jesus estava em Jerusalém, ele não estava na Judéia. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galileia. Então,
Jesus assumiu a forma humana, tornou-se 100% homem, continuou sendo Deus, Isso. embora que tenha retido o uso dos seus atributos divinos para o exercício do seu ministério. Sim, pastor, e é importante que o professor entenda isto, até porque essa verdade basilar dos evangelhos, apresentado, se o senhor me permite, João capítulo 1, João vai deixar isso bem claro, né? Vai dizer que no princípio de todas as coisas, Jesus era considerado ou chamado de verbo, né? O verbo, essa é a forma do Senhor antes da sua encarnação. No versículo 14, vai dizer que esse verbo, João capítulo 1, se fez carne, e aí ele vai dizer com o objetivo, né? Habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu sei que o senhor vai trazer as verdades do porquê Jesus se esvazia, mas é muito importante iniciarmos dessa maneira para que o professor entenda daqui a pouquinho, quando a gente for dizer assim, você pode ter um ministério avivado como Jesus teve, e ele não dizer assim, mas Jesus era Deus, eu sou um ser humano. Perfeito. E essa perfeito. ideia vai ficar bem explícita, claro, quando o senhor apresentar. Por isso, há necessidade dessa explicação inicial para que o professor ele não possa incorrer nesse erro de dizer, não, olha, falou de ministério avivado de Jesus, mas Jesus é Jesus. Isso. Né? Jesus é Deus, né, irmão André? Exatamente, pastor. É um argumento que poderia ser usado caso a gente não tivesse a união das duas naturezas aí e sendo cada uma separada, mas habitando no mesmo local. Né? Então é importante a gente perceber, e o professor perceber nesse sentido, e explicar, né, de maneira muito clara de que Jesus, quando ele atua aqui na terra, ele atua como homem e, como o senhor deixou bem claro ali, ele retém. É como uma ferramenta que ele poderia utilizar, mas que ele não utiliza, porque ele sabe que se utilizar aquilo dali, ele vai estar exercendo de uma outra função. Isso. Nesse caso, Jesus, como homem, ele atua aqui na terra e faz o seu ministério, exerce o seu ministério, passa os 33 anos que passou aqui, né, atuando como homem, mesmo sendo Deus, mesmo tendo em essência. Em essência, ele não perde, né? Ele não perde a essência dele. E isso fica claro em diversos textos que nós vamos ver aqui, mas que fique claro isso para o professor, que nós possamos explicar isso de maneira muito clara para todos que estão na sala de aula, de que Jesus era homem, atuou como homem e em essência era Deus e não perdeu isso daí. E é importante também, pastor, entender que só Deus pode se esvaziar de si, né? O ser humano já é um ser vazio, ele precisa ser cheio do Espírito para atuar. Deus precisava, no caso Jesus, se esvaziar dele para ser utilizado pelo Espírito Santo. Então, pastor Gerson, essa lição ela vai nos trazer os princípios básicos que a gente tem estudado até agora, de que para que haja o avivamento é preciso uma vida de obediência, de submissão, de amor à palavra, de oração, que é isso que nós estudaremos na vida do Senhor. Com certeza. Eu estava até observando aqui no objetivo da lição, nos objetivos da motivação, né? Vai dizer assim, motivação. Jesus foi bem sucedido em seu ministério terreno porque, enquanto homem, teve uma vida na unção do Espírito Santo, que o professor Jonatas acabou de dizer, né? Então, para sermos vitoriosos em nosso ministério, enquanto cristão, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. Aí ele diz assim, para isso precisamos orar, ler e obedecer a palavra de Deus e jejuar, como fez o nosso Salvador. Então, Jesus ele se constitui o nosso modelo. Pronto. Então, queridos irmãos, vou pedir a próxima tela, rapidamente, para a gente encerrar aqui com essa introdução. Nós temos aqui a humanidade de Cristo, características. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Vamos lá. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa, né, irmão? Já que Adão pecou, e aí o professor tem que entender isso, né? Adão pecou e o homem por si só não poderia voltar para Deus. E aí Deus vai constituir, na teologia paulina a gente chama de segundo Adão, e esse segundo Adão vai fazer por merecer e atribuir, como este Adão aqui que pecou, atribuir o pecado ao ser humano, este segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, vai atribuir todas as suas obediências, o seu ministério inteiro, a este homem pela graça. Então, como por um homem vai entrar um pecado no mundo, a vida também entrará através de um outro homem. E é isso que Paulo fala em Romanos 5, quando diz que a ofensa veio por um homem, então só um outro homem poderia reparar essa ofensa. Ser um sacrifício substitutivo, que é
na verdade, o princípio maior do esvaziamento. Isso. O próprio Lucas ele vai dizer em 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ser o único mediador entre Deus e os homens está dentro da mesma característica do sacrifício substitutivo, né? Sendo o sacrifício seria o único mediador. Cumprir o propósito original do homem de dominar a criação, né? Agora, Jesus, enquanto Adão era o cabeça da humanidade caída, Jesus é o cabeça da humanidade restaurada. E o último, ser nosso exemplo e padrão de vida, que é em cima desse último tópicozinho aqui que nós estaremos trabalhando a nossa lição esta semana. Então, em linhas gerais, é preciso que o professor entenda de que quando está sendo usado o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus não tem nenhuma vantagem em relação a ser Deus, com relação ao desenvolvimento do seu ministério, que alguém poderia dizer, não, mas ele é Deus, ele tinha facilidade de vencer o pecado, por ser Deus ele podia curar na hora que quisesse, por ser Deus ele podia fazer isso. Só que a lição de hoje, e essa explicação nos traz justamente esta consciência de que ao se esvaziar, Jesus tornou-se homem como qualquer outro, diferente da experiência do pecado. Observe que o texto de Filipenses 2, 6 ao 11, que é o princípio de esvaziamento, diz que ele mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez-se semelhante aos homens. Olha, essa palavra semelhante é muito importante. Por que semelhante aos homens e não igual aos homens? Semelhante aos homens, porque Jesus não tinha a experiência de pecado. Isso. Jesus sentia o que todo homem sentia, a fraqueza que toda a natureza humana tem. Jesus precisou comer, Jesus precisou dormir, Jesus precisou se alimentar, Jesus teve sede. Todas estas necessidades da natureza humana que não envolve a questão da experiência do pecado, Jesus tinha. Agora, a experiência humana que diga respeito a algo relacionado no pós-queda ou a introdução do pecado, Jesus não tinha, Jesus não possuía. Por isso que ele diz que ele veio em semelhança humana. Então, pastor Jefferson, o professor ele pode tranquilamente abordar esta lição e ficar tranquilo que Jesus é o seu maior exemplo. E aí temos um exemplo que não encontraremos defeito, né? Porque ele é sem pecado. Com certeza, né? Por isso que, como disse aqui o professor Jonathan, ele é considerado como o segundo Adão, porque Adão ele passou a existir, né? Sem pecado. Isso. Jesus ele veio, nasceu sem pecado e viveu todo o ministério dele sem pecado, até desafiou, né? Quem dentre vós me convence de pecado, né? E eu achei interessante aqui, porque na hora da tentação, quando o diabo tentou, quando ele teve fome, ele foi tentado a comer. E o diabo, então, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele foi tentado a transformar, porque ele sentiu o desejo, né? Porque senão não era tentação. Isso, senão não era tentação. Perfeito. Mas ele tem só de pão verão, mas toda palavra sai da boca de Deus. Então ele mostrou que é possível vencer a tentação pela palavra de Deus. Isso. Mas a gente vê assim a divindade de Cristo sendo revelada em algum momento, por exemplo, no casamento de Caná, quando faltou o vinho, e a sua mãe disse, faltou o vinho, isso que eu tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Ela entendeu que Jesus ali estava mostrando que era o Deus, e ele entendeu que era o Deus que estava falando, o seu Deus que estava falando com ela, não apenas o seu filho, fazer tudo quanto ele vos disseste. Então, coloque a água lá e leve ao mestre-sala. Quando o senhor bebeu, era vinho. Quem transforma água em vinho, transforma pedra em pão. Isso. Mas ele esvaziou-se. Ele sentiu a tentação, mas ele venceu. E eu creio que para Jesus, estávamos comentando até antes aqui, que foi mais difícil, porque ele, sendo Deus, ele poderia ter transformado, mas ele abriu mão, esvaziou-se, não é? Esvaziou-se para ser homem, para mostrar que é possível vencer como homem. Então, se Jesus conseguiu fazer isso, que era mais difícil para ele, para nós também não é tão difícil. Por quê? Porque nós temos agora o Espírito Santo que habita em nós e está conosco. E é perfeito. E o que o pastor colocou aqui é interessante, professor, lembrar você, porque, por exemplo,
Nós temos dois extremos, né? Aqueles que dizem, não, Jesus era Deus, então não tem como concorrer. Aí a gente está dizendo, não, Jesus era homem. Isso. Aí diz, não, Jesus é homem, então ele não tinha consciência de que era Deus. Isso não é verdade. Nós temos diversas passagens, até em João mesmo, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, que os judeus queriam apedrejá-lo. Aí Jesus diz, mas por que vocês querem me apedrejar? O que foi que eu fiz? Diz, não, porque tu queres te fazer um Deus. Mas para o judeu, quando Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo, os atributos que o Pai tem, eu tenho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Ele tinha consciência de que era Deus. Naquela cura lá do paralítico, por exemplo, quando Jesus disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados, e começaram ali os religiosos, disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí ele pergunta, o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou o paralítico, levanta-te e anda? Aí veja o que ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. O que é que ele estava dizendo? Eu sou Deus. Isso. Eu perdoo o pecado. Ele diz, paralítico, a ti digo, levanta-te e toma tua cama e anda. E aí nos lembramos do Salmo 103. Salmo 103, salvo engano, o verso 3 ou 4, que diz assim, ele é quem sara todas as nossas enfermidades e perdoa todos os nossos pecados. Ou seja, quando Jesus estava dizendo que poderia perdoar pecados e curar, ele estava dizendo, eu sou o Deus do Salmo, que o salmista do Salmo 103 escreveu. Então, Jesus tinha consciência de que era Deus, Jesus sabia que era Deus, ok? Agora, ele não usava os seus atributos divinos como onisciência, onipresença, onipotência, porque ele estava limitado, e quando, em alguns momentos, por exemplo, a questão do peixe, né, daquela moeda que veio dentro do peixe, mas se ele não era onisciente, como é que ele sabia que aquela moeda estava no peixe? A gente vai ver que a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus fez com que ele pudesse fazer coisas que um homem natural não conseguia fazer. Mas vale destacar, ele não fez porque era Deus, né? Ele fez porque a unção, e a gente vai discutir isso aqui, a unção do Espírito, o óleo de alegria do Espírito Santo estava sobre sua vida, e ele mesmo vai dizer que quando fazia por conta da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição. O Espírito Santo na vida de Jesus. Pastor Jefferson, o que a gente já pode comentar depois dessa introdução, falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus? Nós vimos aí, não é que o senhor falou ao princípio, né, que o Senhor Jesus, ele se permitiu, para podemos assim dizer, né, que o Espírito Santo o guiasse, que o Espírito Santo o conduzisse, que o Espírito Santo trouxesse a ele revelação, discernimento. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus já começa logo desde o seu nascimento, como diz a lição, não é? A gente vê que o nascimento do Senhor Jesus, ele realmente é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, pois está escrito aqui na lição, no primeiro tópico, não é? Na parte A, diz assim, no nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá e cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a gente vê já a atuação do Espírito Santo logo no nascimento de Cristo, né? A virtude do Espírito Santo veio sobre Maria. Nós vemos também aí na nossa lição que o Espírito Santo atuou também no batismo, né? Porque quando Jesus foi batizado para iniciar o seu ministério, ele foi batizado em águas por João. Então diz a palavra de Deus aqui que João viu, né, quando o Espírito de Deus veio em forma corpórea, como de uma pomba que pousou sobre ele. E essa revelação, essa manifestação do Espírito Santo trouxe para João a revelação, porque ele disse assim, aquele que me mandou batizar, disse, aquele que vi descer sobre ele o Espírito, esse é... Era como um sinal, né, pastor Jefferson? Era Exato, um sinal para João, né? para a confirmação de que ele realmente era o Cristo, né, o Messias. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele confirma que Jesus Cristo é o Messias, quando desce sobre ele. E nós vimos aí também que o próprio Senhor Jesus, ele diz, né, lá no início do seu ministério, que ele abre o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, para exercer
o ministério. Então, nós vimos aí logo de início que o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus e o Espírito Santo no ministério de Jesus, eu dei já uma rápida introdução aí para ganhar tempo. Muito bom. E, presbítero Éder, o pastor fez uma boa apresentação aqui, né, do ministério, da atuação do Espírito Santo já desde o ventre, né, na formação de Jesus, né, e algumas pessoas, né, e tivemos aí um período em que se espalhou a ideia de que o corpo que Jesus tinha não era um corpo humano, era um corpo divino, inclusive até o sangue de Jesus não era um sangue humano, era um sangue divino. Isso que, no mínimo, beira a heresia, porque o que nós podemos perceber de que ele tinha que ser humano. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, só que foi um Adão gerado no ventre de Maria, né? O primeiro Adão, ele foi gerado pela terra. Deus fez lá da terra, tirou da terra e fez o Adão. A diferença é que Maria foi o instrumento através do qual Jesus Cristo ele foi gerado, mas ele tinha a mesma natureza a partir até daquilo que nós já comentamos e do que Paulo expõe lá em Romanos 5, falando sobre o primeiro Adão e o último Adão, mostrando perfeitamente que a natureza que Jesus tinha enquanto homem era a mesma natureza que Adão possuía antes do pecado. Adão teve o problema, a tentação de Adão foi a árvore da ciência do bem e do mal, comparado com a tentação que Jesus teve ao longo da sua vida, porque Jesus vem em uma sociedade que já está corrompida, o pecado já está proliferado, e a Bíblia diz, Hebreus 4,15, que Jesus em tudo ele foi tentado. Adão só foi tentado na árvore da ciência do bem e do mal, mas ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Isso, e para iniciar essa minha fala, eu queria voltar à promessa divina que foi feita a Eva no jardim ainda, né, no período da queda, para comprovar a ideia de que era necessário vir de um ventre de uma mulher, não é? 3:15 de Gênesis, abra sua Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente, olha aí, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O profeta Isaías vai falar no início do seu livro, capítulo 7, que Deus mandaria o filho através de uma mulher, uma virgem conceberia. E aí vem a grande questão, não é? Nós temos um texto bíblico dizendo que viria através de uma mulher, viria através de uma virgem. Só que aí quando Maria recebe essa promessa, ela se assusta e diz ao anjo, eu não posso conceber, porque eu não conheço varão. E aqui está o limiar humano. A concepção de um ser humano é necessário 2 seres humanos distintos para que traga a vida a uma nova criatura. Só que aí o anjo explica a Maria que seria algo sobrenatural, seria algo do próprio Espírito, né? Então, como o pastor Jefferson bem disse, desde o início do seu nascimento, desde o nascimento de Jesus, nós estamos vendo a manifestação do Espírito Santo, porque o Salmo 51, verso 4, o salmista Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. A ideia ali é que se 2 pecadores se unirem, o pecador que vai nascer será um pecadorzinho. Né? É claro, ele não tem consciência de pecado, mas já nasce com essa natureza. Exatamente. Então é por isso que tem que haver essa intervenção de Deus em gerar o Jesus humano, vamos chamá-lo assim, o segundo Adão, dentro do ventre de Maria, para que ele possa atuar através do poder do Espírito Santo. Como esse Espírito atuou no ministério de Jesus? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 4ª lição, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. No bloco anterior, nós trouxemos uma visão panorâmica e introdutória à lição. Comentamos um pouco sobre o nascimento virginal de Jesus, a atuação do Espírito Santo atuando no nascimento de Jesus. Falamos um pouco sobre o batismo de Jesus, é a descida lá do Espírito Santo como um sinal que aponta que Deus havia dito a João, né, que
seria um sinal para que ele pudesse identificar o Messias, seria aquele sobre o qual você vê descer a pomba. Esse, de fato, é aquele que batiza no Espírito Santo, né? Conforme diz o Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 33, diz o seguinte: eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com Espírito Santo. Então, só aqui esclarecendo, a pomba descendo sobre Jesus no ato do batismo, não é Jesus sendo batizado com o Espírito Santo, como algumas pessoas pensam, não. De fato, ali é não só a manifestação da Trindade, o Pai falando, este é meu Filho amado, o Espírito Santo ali representado com a zoofania, sendo representado em forma de um animal, de uma pomba, descendo, e Jesus sendo batizado. Nós temos não só a revelação da Trindade, mas temos a confirmação do Messias, que o Senhor Jesus era o Messias e aquele que haveria de batizar no Espírito Santo. E agora vamos para o Espírito Santo no ministério de Jesus. Presbítero André, o autor diz o seguinte: com cerca de 30 anos Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação no deserto da Judeia pela Galileia. Então nós temos Jesus oficialmente, seu ministério começa aproximadamente aos 30 anos, como o texto nos deixa claro. Então nós temos agora o início da obra para a qual o Senhor Jesus foi designado desde a eternidade. E esta obra não poderia ser diferente sem a atuação do Espírito Santo. Perfeitamente, pastor. É interessante notar que, assim como o Espírito Santo ele inaugura a igreja, né, ali em Atos, ele também inaugura o ministério de Cristo, né, que vai culminar na igreja, né? É interessante esse trabalho do Senhor, Deus estruturando tudo desde o início, nada perdendo, nada saindo ao seu controle. E aí, de fato, Cristo ele inicia o seu ministério respaldado, porque o Espírito Santo ele vai atuar no ministério de Cristo respaldando esse ministério. Nada do que Cristo fez aqui na terra como homem, ele o fez assim, como homem por si só, né? Mas o fez pela obra do Espírito Santo atuando em sua vida, agindo em sua vida. Veja, 4:15, não é? 4:14 do Evangelho de Cristo, conforme escreveu Lucas, ele diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. É interessante perceber de que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está aqui descrito no texto, a virtude do Espírito. Virtude aqui leia-se poder, nesse sentido, no original é o dunamis, exatamente. Isso. E, inclusive, no versículo número 1 do mesmo capítulo número 4 de Lucas, ele diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É bom a gente destacar, pastor, que o texto aqui no original, nesse ao deserto, tem versões que dizem foi conduzido pelo Espírito no deserto. Então tem algumas versões que dizem no deserto, tem algumas versões que dizem ao deserto. Daí que a gente pode concluir de que, de fato, o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido ao deserto e no deserto. Sim. Né? O Espírito Santo conduziu todo o processo do início do ministério de Cristo e durante o ministério de Cristo. Né? Isso vai ficar claro no texto bíblico de que em nenhum momento Jesus o faz, como já disse aqui anteriormente, o faz de maneira só. Né? E aí o texto em que Cristo ele senta e diz: aqui hoje se cumpre, não é? O texto que diz que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar, e ele de fato vai fazer isso em seu ministério. Ele vai curar, ele vai trazer vista aos cegos, ele vai tirar da prisão, como é o caso, por exemplo, em Marcos, capítulo número 5, né? No caso do endemoniado gadareno. Ele vai libertar, ele vai tirar o homem que estava cativo do pecado. Então é interessante que o professor, quando ele
explicar, ele vai mostrar, ele não dissocie o ministério de Cristo da atuação do Espírito Santo, porque estão intrinsecamente ligados. E o próprio Lucas, o senhor citou aí capítulo 4, né, versículos 14 e 15. 14 e 15. Lucas ainda no capítulo 5, versículo 17 diz: E aconteceu que, num daqueles dias, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Aí aqui ele diz: E o poder do Senhor estava com ele para curar. Atos capítulo 10, versículo 38, nós temos o Lucas também fazendo esta afirmação. Observe o versículo 38, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. 10 e 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Primeiro, Lucas já deixa claro, né, pastor, como o irmão André fez a abordagem aqui, não se pode dissociar o ministério de Jesus da atuação do Espírito Santo neste ministério. Aí Lucas diz assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aí ele continua: porque Deus estava com ele. Ou seja, não era ele fazendo por si só, como foi colocado, mas a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. É interessante que a gente vê que quando o apóstolo Pedro ele cita esse versículo 38, ele está exatamente corroborando com Lucas, no capítulo 4, né, que o presbítero André falou. Ele diz assim, versículo 37, o anterior, diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galileia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, aí diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, não é? e o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele mostra, ele corrobora com Lucas, né? Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, ele começou o seu ministério exatamente sob a unção do Espírito Santo. E é interessante assim, porque Deus era com ele, e essa expressão aqui, Deus era com ele, está se referindo ao Espírito Santo. Isso. Né? Está mostrando aqui a divindade do Espírito Santo. Então mostra aqui que o Espírito Santo estava atuando no ministério de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi completamente guiado, dirigido pelo Espírito Santo, mostrando-nos para nós, trazendo para nós o exemplo que falamos anteriormente, né? O exemplo de como Deus deseja que nós, a igreja, vivamos. Porque o resultado do tema da nossa lição diz assim: o ministério avivado do Senhor Jesus era porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então era a unção do Espírito Santo que avivava o ministério de Cristo. Conduziu. Né? Conduziu. Então essa é a realidade. Então o Espírito Santo, ele trouxe toda a revelação que foi dito aqui anterior, né? A revelação, os milagres que Jesus operou, a libertação do povo que Jesus libertou, os cativos, deu vista aos cegos, curou o quebrantado do coração. Tudo isso é a ação do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus, sobre o ministério do Senhor Jesus. E vale destacar que o texto, que é o texto base da nossa lição, que é Lucas 4, o contexto vai falar ali da profecia, né, de Isaías 61, o Senhor dizendo assim: hoje se cumpriu esta profecia. Então, não só já havia uma profecia ou profecias do Antigo Testamento que apontava a revelação do Messias, mas também mostrava que o ministério desse Messias seria marcado por uma unção diferenciada, pela atuação do Espírito Santo. E quando Jesus chega assim, hoje se cumpriu, eles ficaram com os olhos arregalados porque sabiam que aquele era um texto messiânico. E além de ser um texto messiânico, pastor, é algo novo. Porque todos os homens que foram ungidos, e a gente pode usar o termo aqui, ungido como Messias, não é? Os reis de Israel, os profetas e alguns sacerdotes eram ungidos para exercerem seu ofício. Eles não tinham a presença do Espírito Santo de forma presente o tempo todo.
não é? Eles tinham manifestações pontuais, esporádicas, pontuais. Já no ministério de Jesus, isso é atuante desde a sua concepção, não é? Até sua ressurreição e posteriormente a igreja. O senhor lembrou que, assim, no ministério do Antigo Testamento, o sacerdote, o profeta, o rei e o sacerdote, eles eram ungidos para exercer aquela função. E a gente vê que, sob o ministério do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio, ungiu a Cristo, e ele realmente é rei, sacerdote e profeta. Né? Então, vemos que todos aqueles do Antigo Testamento eram sombras, apontavam apenas para o Cristo que realmente seria rei, sacerdote e profeta. Né? Então, o ministério de Jesus foi realmente sob a unção do Espírito Santo. E para concluir esse pensamento, a ideia é de que, a partir de agora, se você viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, diferentemente daqueles do Antigo Testamento que terão esporádicas manifestações, você terá o Espírito Santo presente no seu dia a dia. É essa a realidade que será apontada. Também. Perfeito. Essa é a realidade apontada por Jesus, por exemplo, depois da ressurreição. Ele vai dizer, não é, que nós devemos ir evangelizar, e ele vai dar poder aos discípulos, né? Atos 1, verso 8, vão para Jerusalém para receber o Espírito Santo, para que essa atuação continue. Não é? Ela termina, vamos dizer assim, no ministério de Jesus, mas continua, e isso a gente vai ver nas próximas lições, através dos apóstolos. Então, até Jesus, ninguém tinha sido ungido para esse exercício do dia a dia. Em Jesus se completa, não é, toda essa realidade. E é muito bonito que o pastor Jefferson diz, não é? Em Jesus se completa também o tríplice ministério que Deus usava para interferir em Israel, não é? Interferir no sentido de Deus queria exercê-lo através desses homens, não é? O monarca, que era o rei, o sacerdote e o profeta. Então, Jesus abarca tudo isso através do poder do Espírito Santo. Isso fica tão presente, pastor, isso fica tão... Continuando isso que o presbítero Éder havia falado, que no Antigo Testamento há a presença, como o presbítero Éder falou, da manifestação pontual do Espírito Santo de Deus. No ministério de Jesus há a presença do Espírito Santo agindo nesse sentido de avivar esse ministério e de atuar. E os discípulos, depois de receberem o poder de Deus, né, Atos 2:22 diz, varões israelitas, isso é Pedro pregando, né, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Então, isso fica destacado em todo o ministério profético de Jesus e vai reverberar no ministério dos discípulos, que vão apontar a presença do Espírito Santo agindo através de Cristo. E já em Atos 3, quando aquele rapaz estende a mão, a gente vai voltar para Jesus, é claro, estende a mão e não tem nada para receber, e os discípulos dão a ele aquilo que receberam, não é dito isso, né? Eu dou aquilo que eu recebi, eles depois têm todos os olhares voltados para si, eles dizem assim, olha para a gente, não. Quem fez isso foi Jesus. Então, a atuação do Espírito Santo continua, só que a atuação do Espírito é apontar para Jesus. Então, novamente, os discípulos criam esse ciclo, né? Jesus foi um homem perfeito. Então, nós estamos sendo usados por Deus, mas não olhe para a gente. Olhe para quem fez isso acontecer. Quem trouxe essa ideia, né? Quem trouxe esse novo padrão não foi eu. Isso é algo de Jesus. Isso precisa ficar bem patente, não é? Volta para ele. Volta para ele. E os irmãos estavam comentando, estava lembrando de Hebreus. Hebreus capítulo 1, ele vai falar da humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo ele remete à divindade de Jesus. Que ele vai falar, versículo 1 do capítulo 1, diz o seguinte, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Vai falar de Jesus, a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Aí o interessante é que ele diz assim, o Filho, versículo 3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto mais herdou o excelente nome de que eles, pois do qual os anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente introduziu o primogênito no mundo e diz, e todos os anjos o adorem. Ou seja, mesmo Jesus, na condição humana,
mas ele não deixou de ser Deus. A nenhum homem, Isso. nenhum homem teve a ousadia ou teve a primazia de que um anjo puder, por mais santo que fosse. Isso. Aí nós vemos Daniel, né? Daniel treme diante do anjo e disse, ó, se levante. João também no Apocalipse, não, se levante, eu sou homem. Mas observe que Jesus na sua humanidade, mesmo sendo homem, diz, os anjos o adorem. Isso. Porque ele é humano, e aí ele vai fazer a argumentação de que, tendo feito um pouco menor que os seus anjos, por conta da sua humanidade, mas ele continua sendo Deus. E o que eu quero destacar aqui é um texto, versículo 9, capítulo, que diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, e aqui fala da obediência, né, pastor? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Isso. Então, isso mostra uma unção diferenciada no ministério de Jesus. Com certeza, né, pastor? Porque o Senhor Jesus aqui, ele, como o senhor disse, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, claro, mas ele, como homem, ele foi ungido, e esta unção é diferente de todos os demais, porque os outros anteriores foram ungidos com óleo, e ele foi ungido com o Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Ele foi ungido com o Espírito Santo. E é interessante que esse óleo, esse Espírito Santo, ele é considerado como o óleo da alegria, né? O óleo da alegria, né? Então o Espírito Santo, ele ungiu a Jesus, diferente dos demais homens, e o Senhor, então, o deu um nome que é sobre todos os nomes, né? O Senhor Jesus, como homem, ele exerceu realmente o ministério diferente dos demais. Então vamos para a próxima tela. A próxima tela, vamos falar sobre... Já falamos sobre o ministério de Jesus. Jesus e a oração em seu ministério. E aí começa com o valor da oração. Pastor, tem um programa Intercessão, né? Intercessão que fala de oração. É um programa que de uma relevância indescritível, porque não se pode falar de avivamento sem falar de oração. Com certeza. Se alguém disser que está avivado, mas não ora, tem alguma coisa errada. Eu acho que o que está errado é o conceito, de avivamento. Então, estamos falando aí, a lição vai estar trabalhando sobre o valor da oração. E ela vai falar dentro do contexto do ministério e da vida de Jesus. Com certeza, né? O Senhor Jesus, como ele se constituiu modelo para todos nós, e como homem, porque nós vimos que ele era 100% homem, e ele teve que viver esta vida de comunhão com Deus. E esta vida de comunhão com Deus só é possível através da oração. Da oração, claro, da leitura da palavra de Deus, porque quando você está lendo a palavra de Deus, você já está em posição de oração, né? Porque orar é uma via de mão dupla, né? Isso. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Isso. Quando oramos, nós falamos com Deus. Então, o Senhor Jesus, ele viveu essa vida de oração para mostrar também a cada um de nós que é impossível viver uma vida avivada sem uma vida de oração, sem uma vida de comunhão com Deus. Porque, através da oração, nós vamos entender o plano de Deus para a nossa vida. Porque a oração, na verdade, começa com Deus, né? É Deus que inicia a conversa, é Deus quem toma a iniciativa do diálogo, né? E o Senhor Jesus, então, ele mostra para nós que quando ele se dedica a esta vida de oração, ele estava vivendo na dependência do Pai. Muitas vezes ele diz assim, o que eu faço porque o Pai me enviou. É o Pai que está em mim que opera. Então Jesus estava sempre mostrando esta intimidade dele com o Pai, e ele desejou isso no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele ora, conhecido como a oração sacerdotal. Ele estava intercedendo, ele disse, Senhor, ele diz ao Pai que não rogo somente por estes, mas também por aqueles, né, que pela tua palavra hão de crer em mim, para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. E esta unidade, ela é perfeita também através da oração, né? Porque através da oração nós recebemos as orientações de Deus para vivermos uma vida avivada. Como o senhor disse, é impossível ter uma vida avivada sem uma vida de oração.
Irmão Éder, eu lembro uma vez, na minha época de juventude, né, um irmão chegou assim e disse assim, Jesus orava, mas ele não precisava orar. Ele orou só para que a gente visse ele orando lá registrado, mas ele não precisava orar, não precisava nada disso, porque ele era Deus. E aí aquilo que a gente falou no início do programa, né? Eu lembrei de um hino da harpa, né, que dizia assim, Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Então, Jesus orava porque ele, de fato, precisava orar. Sim, é manter a comunhão com o seu Pai. Ele vai dizer isso várias vezes, né? Vai ter em João 11, quando vai ressuscitar Lázaro, Jesus, depois de ter chorado, e ele chorou de verdade porque estava triste, porque seu amigo tinha partido, ele diz assim, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Veja que a oração era algo constante, não é? Jesus ora até para, eu vou citar os textos, né? Jesus vai orar até para que os seus discípulos sejam escolhidos, na ocasião, não é, do seu ministério, capítulo 6, versos 12 a 16 de Mateus. Antes de chamar seus discípulos, Jesus ensina até a orar. Não é? Deixa eu ler esse texto que eu acho que é interessante, pastor, me permita. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, foi até um texto que a gente estudou há um tempo atrás, quando estudamos o Sermão do Monte, não é? Versículo 9 em diante. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração ela é completa, porque inicia assim, e inicia de uma forma diferente, não é? Jesus muda o relacionamento de servo e senhor para pai e filho. Então, a conversa que Deus tem com Jesus é a conversa que Jesus quer que a gente tenha com Deus, não é? Chamá-lo de pai, trazendo para a nossa realidade, não é? Veja, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu. Não é? É interessante que Jesus vai falar aqui sobre a ideia de desejo do reino de Deus estabelecido na terra, nesta oração. Seja feita a tua vontade, e nós vivemos num período, pastor Jackson, que infelizmente as pessoas não querem, muitas vezes, que a vontade de Deus seja feita, ou acreditam que a vontade de Deus é algo negativo, né? Me permita contar esse pequeno trecho de experiência. Eu ainda sou um obreiro jovem, mas eu fui fazer uma visita, e a irmã estava enferma, e eu disse, nós vamos orar para que Deus faça a sua vontade na vida da serva do Senhor. Aí um dos personagens, né, não vou me ater a todos, disse assim, não, irmão Jonatas, ore para Jesus curar. Aí eu virei para ela e disse, quem foi que disse que a vontade de Deus é estar matando? Né? Às vezes Jesus quer guardar, mas nem sempre a vontade de Deus é ferir, é guardar, é matar. Então, se criou a ideia de fazer a vontade de Deus é como se fosse tirar do nosso controle. Mas isso é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus disse que na nossa oração a gente deve ansiar por isso, né? Por pedir, olha, seja feita a sua vontade. A gente vai ver isso mais na frente do ministério, né? O desejo de que seu reino esteja em vigor, que a vontade de Deus seja feita, que os nossos cuidados como o pão possa ser dito a Deus. Veja como é um diálogo sobre a nossa realidade, não é isso, pastor Jefferson? É algo tão íntimo, o pão, que muitas vezes a gente não conversa nem com parentes a necessidade, mas a gente pode ir a Deus e dizer, Senhor, mantenha o pão, o nosso pão de cada dia, não é? Perdoa as nossas dívidas. E essa parte aqui é interessante, porque como Deus é onisciente, a gente só pode pedir perdão a Deus se a gente tiver coragem de perdoar. E essa oração plena que Jesus está ensinando, era um modelo de oração que ele ensinou aos seus discípulos, mas um modelo de vida que ele vivia. Não é? O modelo de oração, o nosso modelo de oração, fala muito do nosso modelo de vida. E vivemos num período aí onde as pessoas decretam, determinam. Você não vê Jesus fazendo isso. Jesus sempre fala, pastor, devolvendo a palavra ao Senhor, seja feita a tua vontade. Perfeito. Pastor, se me permite aqui, porque quando o senhor falou que alguém disse, Jesus não precisava orar, Jesus era Deus, e com essa palavra do presbítero, Jonatas, muita gente confunde a oração apenas como petição. Isso. Não é? Só se dirige a Deus para pedir. Mas o que é orar? Por que é que você ora? Por que é que você ora? Então, eu oro por quê? Porque eu amo. É verdade. Oração, eu amo a quem? Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo e eu amo o próximo. Glória a Deus. Né? Então, quando eu oro porque eu amo a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu quero estar com Ele. Eu quero estar perto dEle. Eu quero desfrutar da sua companhia, da sua presença, do seu ensinamento.
Quantas vezes a gente, quando está orando, Deus abre a mente da gente na revelação da palavra, né? Isso. Uma certa ocasião eu estava para pregar, aí eu tinha pregado em um determinado lugar e eu estava lendo algumas coisas para tentar preparar um assunto e fechou a mente. Aí eu disse, rapaz, eu vou orar. Aí fui orar, e com 5 minutos abriu a mente assim, chegou a ideia, aí eu comentei com o meu filho. Eu digo, mas Jonathan, rapaz, eu passei uns 3 dias lendo alguma coisa, pai, para tentar preparar um assunto, aí com 5 minutos que eu dobrei o joelho, chegou. Aí meu filho disse assim, ô papai, o senhor quer mudar o método? Então, orar é você se relacionar com Deus, você ama a Deus, então se você ama, você quer estar perto, você ama a si mesmo, porque para você ter uma vida avivada, você vai ter que orar. É o pão nosso cada dia, quer dizer, o cuidado diário. Então você ora porque você ama a si mesmo, você precisa do cuidado, da proteção divina, do cuidado, do sustento, e também pelo próximo, porque a maior demonstração de amor que a gente pode demonstrar a alguém é orando por essa pessoa. Uma vez eu vi um escritor citando uma frase atribuída a Lutero que dizia assim, orar mais para estudar melhor. Isso. E a oração é o antídoto para a mente. Eu sempre tomo essa expressão de Lutero para meus filhos. Já Lutero sempre dizia, estudou bem quem orou bem. Viu? Qual deve ser a postura de um cristão com relação à oração no desenvolvimento de sua vocação? A oração deve fazer parte do centro do desenvolvimento de sua vocação e do seu serviço? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 4ª lição, cujo tema é o Ministério Avivado de Jesus. E no bloco anterior nós falamos sobre Jesus e a oração em seu ministério. Vamos continuar ainda no segundo tópico. Falamos sobre Jesus e a oração em seu ministério, falamos sobre o valor da oração e agora uma vida de oração. Irmão André, o que a gente pode comentar neste tópico para que o professor possa desenvolver melhor este subtópico na lição? Perfeitamente, pastor. É interessante notar, antes de qualquer comentário, que a oração ela foi tão importante no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Isso foi tão evidenciado, ficou tão evidente, que os seus biógrafos, os escritores dos evangelhos, né, de Mateus até João, independente dos sinóticos ou João um pouco diferente, mas todos eles retrataram Jesus orando. Todos eles falaram dos períodos de oração que Jesus traçava em sua vida, dos períodos de oração que Jesus tinha. Né? Isso foi muito marcante. Isso evidencia, e claro, se alguém fala, né, de alguém que já passou, é claro que vai falar daquilo que mais marcou. Isso. E se você cita a oração, é porque certamente aquela pessoa vivia em oração, tinha uma vida de oração, ou seja, ela orava constantemente. Né? O texto do Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo número 14, versículo número 23, diz o seguinte: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Dá a entender que Jesus chega de manhã para orar à parte, né? E fica ali o dia todo em oração e continua só ali em oração, né? Estava ali só, ele vai dizer. Tem uma versão que é muito interessante, que vai dizer o seguinte, que despedida a multidão sobe ao monte e volta à oração. Ou seja, isso era tão real na vida de Cristo que os escritores, com esses detalhes, eles estão demonstrando de que Jesus vivia constantemente orando, buscando a Deus, mantendo a sua comunhão. Diferente do que disseram lá na juventude, né, pastor, que o senhor bem citou, de que Jesus não precisava orar. Jesus deixou claro de que era necessário. Inclusive ele, como um homem, como dissemos aqui e destacamos de maneira muito clara, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Em alguns momentos agiu como Deus, recebeu adoração, perdoou pecados, mas a grosso modo no seu ministério ele agiu como homem, guiado pelo Espírito Santo de Deus e sentiu a necessidade e a importância que tinha da oração em sua trajetória e em sua vida.
A oração é tão importante, pastor, que na teologia paulina, Paulo, 2 palavrinhas, ele define isso. Ele diz, orai sem cessar. Eu já vi uma frase, não lembro o autor, que dizia assim, que a oração é o oxigênio da alma. Eu achei muito forte isso, né? Ou seja, ninguém consegue viver sem oxigênio. Então seria isso, pastor? É porque a gente vê aqui que o ministério avivado de Jesus, ele está mostrando que o ministério do Senhor Jesus foi avivado do começo ao fim. Então o segredo não é começar avivado, é a manutenção do avivamento. Isso, então, quando fala-se sobre uma vida de oração, está se dizendo que para se ter uma vida avivada, tem que viver uma vida de oração. Então seria a manutenção do avivamento, está exatamente nisso. Assim como você precisa do oxigênio para viver, você está sempre precisando do oxigênio, assim também você precisa da oração para manter-se avivado, Então não existe essa forma de você ser avivado sem orar, oração. Não tem como. Não tem como, porque é interessante que ele diz assim, uma vida de oração. Quer dizer, Jesus não apenas orava, mas ele vivia esta realidade, ele vivia esta vida de oração. Uma coisa é orar, outra coisa é você viver, né? Nós vimos aqui no comentarista dizendo assim, logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Então ele buscava essa comunhão porque a vida ela só pode ser vivida se estiver em conexão com o dono da vida. Sim, exato. E se você não estiver em comunhão com o dono da vida, você vai perder a essência da vida cristã. E a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aprendeu muito com Jesus, que nós temos aqui uma descrição de Lucas sobre o modus vivendi da igreja. Ele diz aqui em 2:42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos para o próximo tópico, aí o senhor comenta, próximo tópico da nossa lição, a partir dessa leitura aqui de Atos. Então, a oração, nós aprendemos no tópico anterior, o valor da oração, da vida, não o valor da oração, a vida de oração, né? Uma vida de oração. E agora nós vamos falar sobre uma vida na unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro, tomando como texto base aqui o texto que nós citamos de Atos 2:42. O que é que a gente pode comentar aí? Muito bem, pastor. Lembrando que quando a gente fala de um ministério avivado de Jesus, a gente está dizendo que em todos os momentos do seu ministério, Jesus promoveu vida, e essa vida advém de uma vida debaixo da presença do Espírito Santo, né? Sobre a égide de Deus, sobre o controle de Deus, sobre a doação de si mesmo. Então, esse é o paradigma, é o padrão. Aí agora o autor está aplicando a lição. Ele está dizendo que a unção precisa estar, a unção do Espírito Santo, na vida do obreiro. E agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu sobre Jesus até agora e vamos ver se estamos praticando exatamente essa forma que Jesus viveu para dizer se a gente está sendo avivado ou não. Aí o autor da lição, apontando para Atos, né, ele vai dizer o seguinte, que o autor da lição diz que o obreiro vai exercer liderança administrativa da igreja, o obreiro vai pregar, o obreiro vai fazer visita, o obreiro vai ensinar. E se ele fizer tudo isso sem o Espírito Santo, ele não vai ter resultado. É impossível um obreiro distante do avivamento. É claro, nós já estamos na parte aplicativa da lição, não é isso? É impossível um obreiro viver uma vida avivada e ter um ministério avivado como o de Jesus se ele não segue os padrões que Jesus seguiu lá atrás. Não é? Uma vida de obediência. Sem mim nada podereis fazer, né? Perfeito, pastor Jefferson, né? Disse o Senhor Jesus. Sim. A obediência é o âmago de uma vida de um obreiro avivado. Então, um obreiro que não vive uma vida de oração como a igreja em Atos está vivendo. Observe, eu posso reler o texto, se eu permite? Muito bem. Atos 2 e verso 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Eu estou lendo o versículo 46, não é que é a continuidade.
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A continuidade do texto que o pastor Nadir Jackson diz, que o pastor citou, diz que eles perseveraram nisto. Ou seja, na prática do que Jesus fez. Oração, jejum, louvor. Foi impresso neles, né? A vivência. Né? Isso. Teve um programa que o irmão Joanildo disse aqui, que Deus nos tornou, né, pequenos cristos. Não é? Isso é interessante, não é? Embora isso seja pejorativo, no princípio lá, tornou-se uma realidade. O cristão é nada mais do que um pequeno Cristo. Aquele que as pessoas devem ver Jesus. E as pessoas veem Jesus como? De forma física? Não, através da atuação. Não é? Uma vida de abnegação, onde a vontade de Deus prevalece. E isso deve ser evidenciado, a gente vai ver já na vida do crente, mas principalmente na vida de todo obreiro. E foi essa a luta que Paulo teve com os Gálatas, né? Uhum. Ele se preocupava até que Cristo fosse formado nos crentes, né? Ou seja, que a vida de Cristo pudesse ser vista através dos irmãos. Isso, então é impossível, só para terminar minha fala, pastor, é impossível a vida de um obreiro sem a unção do Espírito Santo, até porque ele não vai conseguir fazer a obra. Perfeito. Não é? Teve um dos personagens que encontrou o apóstolo Paulo e ele queria que Paulo vendesse a ele o dom. Não é? Paulo disse, não é assim não. Não é assim que se recebe o dom. O dom recebe-se em lágrimas, em busca, em abnegação e principalmente debaixo de uma vida de obediência a Deus, preste bem atenção nisso, a Deus e a quem Ele colocou para liderar. Não existe obreiro avivado desobediente. Me permita a palavra. Não existe. Um obreiro avivado, ele é temente a Deus e a sua liderança. Ele é obediente na escola dominical, ele é obediente ao seu presbítero. Na campanha. Ele é obediente na campanha evangelizadora. A gente precisa tocar nesses pontos, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu sou avivado, mas é desobediente. E são lições práticas, né? É a aplicação da lição. Porque aí quando se fala assim, não, precisa orar, ora, e às vezes até ora e jejuma, mas não pisa no pezinho não, porque é difícil. Eu acho que... Não, porque é o seguinte, quando o senhor falou isso aí, eu me lembrei de Filipenses, né, que foi tomado como base, né? Ele disse que o Senhor Jesus sendo obediente. Isso. Então, o sendo aí é algo que está acontecendo continuamente no ministério. Durante toda a vida do ministério do Senhor Jesus, ele foi obediente. E diz o texto assim, até a morte. Isso. E morte de cruz. Quer dizer, era algo realmente difícil. Né? Foi muito difícil, mas o Senhor Jesus foi obediente em todos. Não, ele não foi obediente em parte. Né? Ele foi obediente sempre. Glória a Deus. E morte de cruz. Quer dizer, ele foi até o fim obedecendo. E isso é o avivamento. O avivamento. É verdade. Obediência e avivamento. O versículo 7 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu acho que Paulo está usando isso aqui em contraste, porque nem todos os homens são servos. E ele apresenta Jesus primeiro como servo e depois como homem. Então, fica a descrição da vida de Jesus avivada baseada na obediência. E o senhor citou a obediência rapidinho aqui, porque eu lembrei o texto. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, ele se submeteu, foi obediente. Na obediência, e pela aprovação, ele foi aperfeiçoado e se tornou autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, a obediência de canto a canto, né, pastor? É porque é o seguinte, o senhor estava falando da questão do obreiro, né? Claro, o obreiro ele exerce liderança. Então, se ele exerce liderança, então alguém vai ter que obedecer. Mas para alguém obedecer, ele vai ter que obedecer a alguém. Isso. Então ele tem que ser exemplo. Isso. Né? Então, para obedecermos a Cristo, Cristo foi o nosso exemplo de obediência, para que pudéssemos obedecer. Isso. E é interessante aí porque
Deus vai obedecer a quem? Né? Mas ele, sendo filho, tornou-se como nós, como homem, e aprendeu a dizer, sim, senhor, com licença, posso ir, não vá, venha. Sim. Ele aprendeu, que foi difícil para... Imagina, Deus se tornar homem e ser obediente. Isso não é familiar o conceito dele, a obediência, porque ele é obedecido e não... Pastor, eu queria só citar porque... talvez fosse impossível. A gente está citando aqui a obediência, a gente está citando o avivamento, a gente está citando a descida do Espírito Santo, a gente está citando a oração. E tudo isso se encontra no texto de Atos 10, capítulo número 10, versículo número 9, com o caso de Pedro, com Cornélio, né? Deus fala a Cornélio, era manda os homens lá em Jope, porque Pedro vai estar lá e ele vai te dizer o que fazer. E aí Pedro tem a revelação. O versículo número 9 diz, e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, aí subiu Pedro, pastor Pedro, o líder da igreja que havia ficado e que havia aprendido com o seu Jesus, o que é que ele foi fazer? Ao terraço para orar. Ele subiu para orar. Glória a Deus, glória a Deus. Quase a hora sexta ele fez como ele havia aprendido. E aqui a hora é meio-dia, viu? Para a gente é o horário do almoço. E para ele era hora da oração. Aqui na Nova Almeida atualizada diz assim, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. É verdade, pastor. E no versículo número 10 diz que ele teve fome e quando o povo foi preparar para ele, aí ele, nesse período de oração, a Bíblia não diz que ele parou de orar, ele continuou orando mesmo com fome, ele só pede para alguém preparar alguma coisa e ele vai lá e continua em oração. E nesta oração, Deus se aproveita da situação, né, humana e dá a ele uma revelação e diz, Pedro, tem um lençol aqui aberto, e come, e ele diz, não vou fazer um negócio desse. E aí o Espírito Santo interfere, né? Diz, vá, faça, obedeça. O obreiro precisa obedecer. Isso. Mesmo quando parece, a gente precisa obedecer. E é o princípio da revelação divina, é o princípio da manutenção da oração, é o princípio da vida mantida em avivamento. É a oração, é viver ungido sobre o Espírito, é estar orando, mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece complicado, nas horas mais complicadas, nas horas de fome, nesse caso aqui, de necessidade humana, a necessidade maior é a oração. Daí que Deus revela-se a ele vai e acontece um avivamento ali naquele contexto, porque a Bíblia diz que enquanto ele anunciava a palavra a Cornélio, o Espírito Santo caiu, né? O Espírito Santo caiu. O maior exemplo disso é que simplesmente desce. O Senhor falando isso aí, eu me lembrei de Lucas, no capítulo 18, quando o Senhor Jesus ele conta a parábola. Né? É Lucas 18? É a parábola? Não, é 18 não. Esqueci agora, fugiu a mente. É que ele diz assim, e contou-nos a parábola do dever de orar sempre. E nunca é 18. É 18, né? Lucas 18. É Lucas 18, né? É da viúva, da viúva, né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre. Orar sempre. Os apóstolos sabiam tanto o valor da oração que lá em Atos, no capítulo 6, o versículo 4, quando surge aquela discussão, né? Porque precisava-se de atender a parte social da igreja. Aí o apóstolo diz assim no versículo 4, capítulo 6, diz assim, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Perseveraremos, nos consagraremos aqui à oração. Então, os apóstolos entendem que eles jamais poderão viver uma vida avivada a não ser através da oração. Isso aí é importante, pastor, porque professor de escola dominical ele tem que lembrar que além de suas pesquisas pessoais, além das suas leituras, além de estudar a lição, estudar a Bíblia, é imprescindível, tem que ter uma vida de oração. Isso. Observe que esse é o modelo. Estão falando aqui da oração, da unção do Espírito Santo e da vida de oração na vida daquele que exerce alguma liderança na igreja. Então, é imprescindível a oração, né, irmão Éder? Isso, pastor. Não tem como deixar de fora a oração, voltando aqui à frase, orar bem ou orar melhor para estudar melhor, para estudar melhor. Isso. E isso ficou muito claro, não deu tempo da gente trabalhar, no ponto 1, quando tratou da tentação, a gente comentou, mas não deu tempo conta do tempo, não deu para esmiuçar, mas na tentação, Jesus vence com a oração e a obediência. Porque é a palavra. O diabo disse assim, transforme, e Jesus tinha poder para isso. Só que aí ele incorreria no erro que Adão incorreu, de desobediência. Isso. Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Em outras linhas, em linhas gerais, é claro, Jesus está citando Deuteronômio.
Em Deuteronômio, o povo falhou. Deus mesmo cuidando, o povo falhou. Jesus disse, é necessidade. É interessante que a tentação de Jesus não é uma tentação por questões como a nossa, não é? É tentação de necessidade, por exemplo, ele está com fome. E ele tem poder para fazer aquilo, mas ele prefere depender de Deus. Então, é isso que precisamos vivenciar no nosso dia a dia, como obreiros da casa do Senhor, como professores de escola dominical. A dependência de Deus. E a oração leva a isso. A oração leva à dependência, não é? A dizer a Deus, seja feita a sua vontade, não é? Dizer a Satanás, não vou pegar esse pão, não vou fazer isso agora, Deus tem o melhor para mim. E isso precisa ser dito, não é? Nós precisamos ensinar essa nova geração que está chegando que a dependência da oração e a obediência é que mantém um obreiro avivado. O obreiro precisa orar e estar debaixo da orientação de Deus e do seu pastor, do seu presbítero, da sua liderança local, porque não existe avivamento sem obediência e não existe uma vida de obediência sem uma vida de oração. É interessante que o Senhor Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, para quê? Para obedecer. Isso. Ô, pastor, nós estamos falando sobre a unção do Espírito na vida do obreiro, né? Falamos que é preciso que o obreiro seja obediente, é preciso que o obreiro viva uma vida de oração, é preciso que o obreiro viva uma vida de submissão a Deus, mas de repente está nos acompanhando ali um aluno que não exerce função nenhuma na igreja, também não sente vocacionado ao ministério, embora tenha dons que o Espírito Santo lhe conferiu dons, ele está lá na igreja e diz assim, olha, mas esse assunto, o que me diz respeito a este assunto? Porque o avivamento, ele diz, o avivamento de fato tem que vir para a liderança da igreja, a liderança tem que ter palavra para dar à igreja. Mas eu, me colocando aqui nessa condição, eu sou um aluno da escola dominical, não exerço função de liderança nenhuma, o que é que me diz respeito este assunto de avivamento? Eu também preciso... Não preciso orar. Não preciso orar, não preciso ser avivado, pastor? Claro que sim, né? Porque, na verdade, aí, quando está falando do obreiro, está falando do obreiro que ocupa uma posição de liderança para ensinar a igreja a fazer a obra de Deus. Porque você não só realiza a obra de Deus se você for obreiro. É verdade. Né? É verdade. O obreiro é alguém que dá uma direção, que vai lhe guiar, que vai lhe orientar. Então, me parece que lá quando Paulo fala, porque a carta aos Efésios, que diz que deu dons aos homens e a uns deu... E aí deu à igreja pastores, profetas, evangelistas, Efésios 4:11. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, para que os crentes também estejam envolvidos no trabalho. Então, o crente, ele precisa ser avivado, porque, de um modo geral, né? A igreja, o crente, ele precisa ser avivado porque ele precisa fazer a obra de Deus. Ele tem que fazer a obra de Deus e também tem que ter comunhão com Deus para poder vencer a tentação e ir para o céu. Isso. É porque ele precisa, o crente ele precisa dessa vida de obediência, essa vida de unção, porque essa vida de unção do Espírito Santo não é só sobre a vida do obreiro, é sobre a vida do crente, porque viver sob a unção do Espírito Santo é viver sob a dependência do Espírito Santo. Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8, que a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o crente, para vencer a tentação, ele vai precisar da unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Ô pastor, além de entender também o seguinte, partindo da pressuposição, não exerce função de liderança nenhuma, mas ele é um cristão que é luz na faculdade, que é luz na escola, que é luz na família dele. Às vezes temos irmãos jovens na nossa igreja, adolescentes, até crianças, cujos pais não são evangélicos, só ele lá é a luz lá dentro da sua família. Então, é preciso sim que haja um avivamento, porque a grande comissão não foi dada apenas à liderança, né, pastor? Não. A grande comissão foi dada à igreja, dos quais nós, membros, fazemos parte deste corpo. O ide por todo mundo é para todo mundo. É para todo mundo. E lembrando que para ser obreiro precisa ser crente. Isso. Então, é um crente avivado que se torna um obreiro. Mas está interligado. Parte do princípio do crente avivado. Sim, parte do pressuposto de que ele já é um obreiro. Porque geralmente, e aí a gente não vai ter tempo de comentar, mas geralmente Deus só chama quem já está trabalhando. É verdade. Não é? Você exerce a função, muitas vezes, trabalhando na obra do Senhor, e aí a igreja confere, claro, através do pastor,
um dom, mas a ideia é o cristão vivendo em obediência e sob o controle do Espírito Santo, ele vai servir com alegria, ele vai ser um bom porteiro, vai ser um bom pregador da palavra, um professor de escola dominical abençoado. O importante é entender que o exemplo de Jesus está sendo dado para nós hoje, como cristãos e obreiros. Sirva a Deus em obediência e uma vida de oração. Acho que essa é a grande lição da aula de hoje. Só reforçando aqui as palavras do pastor Adjacson, que a lição diz assim: exercemos influência poderosa em nossa família, olha aí, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esfera da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas do Senhor Jesus sob a unção do Espírito Santo. Então, todo crente precisa da unção do Espírito Santo para influenciar o local onde ele vive, a vida onde ele vive. Porque, por exemplo, existem pessoas que serão alcançadas não apenas por obreiros, mas também por pessoas simples, como membros congregados. Porque o pastor Nath Jackson, ele vai até um determinado lugar, mas você vai onde o pastor Nath Jackson não vai. Isso. Você chega onde o pastor presidente não chega. Isso. Você consegue alcançar vidas que outros obreiros não alcançarão. Por isso que é importante que você seja cheio do Espírito Santo e viva sob a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai usar você. Por exemplo, aquela menina lá que de Naamã, né? Que estava lá em Israel. Quer dizer, ela foi um instrumento... Eliseu não foi. Ela foi um instrumento para levar o general até a presença do homem de Deus. E ele foi curado. E foi curado. Não somente foi curado da sua... Converteu-se. Mas também converteu-se. Mas foi uma menina. Eu fico lembrando, pastor, quantos jovens, quantos estudantes acabam ganhando outros estudantes para Jesus. Glória a Deus. Quantos profissionais, por exemplo, principalmente da área de saúde, né? Pessoas, os enfermeiros, os médicos, os plantonistas, e ali, a pessoa às vezes está ali num leito de dor já próximo de partir e recebe uma palavra. Os nossos irmãos que às vezes voluntariamente estão aí pelas ruas, né? Estão aí pelas ruas distribuindo panfleto, ônibus, falando metrô, de Jesus no ônibus, no metrô. Os irmãos que exercem essa missão muitas vezes não têm função de liderança nenhuma na igreja, mas têm a consciência de que é um membro do corpo e como membro do corpo precisa executar a grande comissão, ganhar vidas para o reino de Deus. Não importa, seja ele um vendedor, seja ele um comerciante, seja ele um policial, não importa, independentemente da profissão que ele exerce, ele se sente chamado por Deus para usar a sua profissão para a glória de Deus. E dentro desse conceito, todos precisam de avivamento. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, né, que vamos orar, buscar a presença do Senhor, vamos neste momento pedir a Deus a sua bênção sobre cada um de nós. Pastor, o senhor pode nos dar a honra de fazer esta oração? Amém. Então, conforme o pastor Jackson, oremos. Querido Pai Celestial, e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos comentando sobre este assunto tão importante, porque na medida que nós comentamos sobre esta lição, nós também nos sentimos cobrados para viver isso que nós acabamos de falar. E também a cada um professor que vão estar ensinando nas suas classes, que eles possam verdadeiramente também viver esta realidade de uma vida sob uma unção do Espírito Santo, que leva-nos a vivermos uma vida avivada. Creio que esta lição não surgiu por acaso. Estamos no início de mais um ano, e neste ano que promete tantos desafios para nós, nós precisamos que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida avivada. Nos ajuda a viver sob a dependência do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a vida de oração que tanto foi comentado aqui nesta manhã, nesta tarde, neste dia. Ó Deus, nos ajude a vivermos a vida que o Senhor preparou para nós. Aquilo que está no Teu coração ao nosso respeito. Nos ajude, Senhor, para que possamos alcançar os Teus objetivos pelos quais nos criaste e nos chamaste para Te servir. Abençoe a cada professor, abençoe a cada aluno e que esta escola dominical, Senhor, que estaremos comentando no domingo esta aula, seja de grande bênção para a nossa edificação espiritual. Assim nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa, onde estudamos
a quarta lição do trimestre com o título O Ministério Avivado de Jesus. Na próxima semana veremos a quinta lição com o tema O Avivamento na Vida da Igreja. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.